Olá, meus amigos do canal Varejo Sem Segredos. Hoje aqui no evento ABRH Rio 2023 eu tenho o prazer de estar conversando com meu querido amigo Mauro Weinstock. É uma pessoa querida pra caramba, que eu conheci através do LinkedIn. A gente foi se tornando amigo, trocando muitas ideias. O Mauro sempre me abastece com coisas interessantes que ele sugere. Ó, dá uma lida nisso, dá uma olhada naquilo. O Mauro é jornalista, palestrante, professor. Além de tudo, ele também é consultor na área de imagem, fundador do Hub 40+, e um dos LinkedIn Top Voice aqui no Brasil. Mauro se especializou em falar sobre o etarismo, né, um tema bastante atual, e hoje ele está aqui, inclusive, para participar de uma mesa redonda, onde ele vai falar sobre o tema com outras pessoas. Mauro, em primeiro lugar, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu queria te ouvir um pouquinho a respeito do interesse por esse tema. Como é que isso surgiu? Como é que o etarismo se colocou na sua carreira e na tua produção intelectual? Bom, primeiro é um privilégio. Muito obrigado pelo convite. O Antônio está aí com vocês. Um prazer falar sobre esse tema. E fiquem atentos sobre a diversidade etária. Eu falo diversidade etária porque é um tema mais amplo. O etarismo, o ageísmo, o idadismo é o preconceito etário, baseado na idade, que está embutido dentro da diversidade etária. E por que isso é tão importante? Mundialmente falando, a Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa recente e disse que metade da população mundial, 4 bilhões de pessoas, já tiveram algum tipo de atitude preconceituosa em relação à idade. Puxa vida! E eu estou falando das duas pontas. Do mais velho em relação ao mais novo e do mais novo em relação ao mais velho. E é onde isso entra no mercado de trabalho. O InfoJobs, que é um parceiro nosso, fez uma pesquisa ano passado e detectou que 70%, Antônio, 70% dos profissionais acima dos 40 anos, já sofreram preconceito. Puxa vida, 40 anos e o cara ainda é um jovem, né? Exatamente. E se ele vai viver até os 90, até os 100 anos, muito brevemente, que desafios que ele vai enfrentar ao longo dessa trajetória? Porque antes a gente vivia até os 45 anos. É verdade. Né? Se aposentava aos 40, vivia até os 45 e falecia. Né? Agora a expectativa de vida é de 77 anos. Muito em breve vai ser de 90, 100 verdade. anos. Se a gente vai se aposentar com 50, 100, 60 anos, o que a gente vai fazer ao longo de mais 30 anos que nós vamos ter na nossa vida? Então, por isso que esse tema é tão atual. A gente pensa lá no futuro, mas pensa agora. A gente pensa no que a gente chama de ambidestria. Pensar no hoje e pensar lá na frente. E por que isso? Quais são esses desafios tantos que nos apresentam? Saúde física, evidente. Saúde mental, emocional, né? Tantas questões que a gente vê hoje dentro e fora do mundo corporativo. Saúde relacional, né? A sociabilização de todos nós é fundamental para uma felicidade. Também embute a idade dentro. É verdade. Né? A gente tem a saúde até espiritual, no sentido mais amplo, né? A fé em alguma coisa, né? O acreditar, o realizar, né? Isso é espiritual. E, não menos importante, a saúde financeira. Verdade. Né? Então, a saúde financeira é um dos pontos. Só que a gente enfrenta um outro que é exatamente o preconceito etário. Então, a gente tem que mudar a sociedade, tem que mudar a educação básica para que essa criança de hoje já cresça sem o viés do preconceito. Seja qual for, não só sobre a idade, mas sobre o preconceito de gênero, de raça e por aí vai. E Mauro, esse tema que você colocou é muito oportuno, a amplitude dele. Eu acabei de sair agora de um fórum que é o Crescer Sem Barreiras, que é uma iniciativa da ABRH para empoderamento do público negro. Foi um evento lindo durante toda a manhã, onde eles inclusive fizeram a formatura das turmas que estavam inscritas no programa, e a temática é exatamente essa, de que a sociedade ela precisa ser transformada para entender a inserção desses grupos, tanto os 40+, como você citou, o público negro. Agora, uma coisa curiosa é o ponto que você colocou. Na verdade, o executivo de hoje ele era uma criança ontem já imbuída desse preconceito. Exatamente. E isso tem que ser mudado urgentemente, né, em todos os segmentos da sociedade, não apenas no mundo corporativo, que é um paliativo que a gente faz hoje. Se a gente conseguir incutir nessa pessoa esses conceitos,
vai ser muito mais forte porque os valores vão ser transformados. Então, é nesse ponto que a gente chama a atenção. E como é que vai se traduzir isso? Porque uma coisa a gente fala de propósito, né? Uma coisa a gente... É muito bonito hoje, já falar de diversidade, ESG, aquela nomenclatura linda, mas no final das contas, a gente está falando, quando a gente insere aquele profissional, aquela pessoa, a gente está falando de uma questão chamada lucratividade para as empresas. E é esse ponto que eu quero chamar. Elas olham lá embaixo, o bottom line. Exatamente. E a interseção de tudo isso, de todas as diversidades do mesmo ambiente, gera maior produtividade, idade, gera maior confiança entre as partes, gera um empoderamento de todos, gera um melhor relacionamento, inovação, criatividade, que tem idade no meio também. Né? É verdade. Então, tudo isso são fatores que vão chegar lá na frente e se traduzir em números mais positivos. Não só a inserção do profissional, mas no mundo também do mercado. É verdade. Esse mercado que você atua tão bem, né, do varejo, por exemplo, né, eu sou conselheiro da Associação Comercial do Rio e da Associação Comercial de São Paulo. Exatamente no viés de varejo e tecnologia. Né? Então a gente atua muito diariamente com essa situação. Um exemplo, quando se pega uma empresa, uma loja que vende celular, ou tecnologia, qualquer tipo de tecnologia. Normalmente, quando você entra na loja, e eu falo um consumidor que tenha, por exemplo, 60, 70 anos, que, abrindo parênteses, são os maiores consumidores no Brasil, tem o maior poder aquisitivo no Brasil. Ao entrar nessa loja, ele não se encontra. Ele não se vê. Exatamente. Por que ele não se vê? Porque ele é atendido muitas vezes por um profissional que tem 20 anos, 25 anos. E para ele que nasceu já num ambiente totalmente digital, é muito simples a utilização dos equipamentos. Quando esse consumidor que nasceu num ambiente totalmente 120% analógico, né, que não existia o Google. Sabiam que não existia o Google alguns anos atrás? Touchscreen. Não existia a internet alguns anos atrás. E esse consumidor entrou naquela loja para comprar um produto digital, um produto que cabe no bolso dele, quando antigamente existia o telefone fixo, que ele tinha que esperar uma ligação. Enfim. Então, a linguagem dos dois não bate. É verdade. A aceleração de um com o entendimento mais lento do outro, que é natural, não bate. Então, por que esse tipo de loja, por exemplo, não pode colocar também um profissional que tenha 60 anos, 70 anos, para falar a mesma linguagem, para ter o mesmo ritmo? E esse profissional mais novo vai atender o outro mais novo, sem problema. Exato. Ninguém está falando para excluir ninguém. Não. Mas está falando para inserir. E estamos falando de 2 ou 3 pessoas, talvez, num quadro. Exato. Numa equipe. Exatamente. Que vão estar lá disponíveis como um consultor para alguém que, a minha dificuldade, eu queria... Quando eu também comprei esse aparelho foi essa. Exatamente. Você tem uma identificação com aquele consumidor. É verdade. E aí, alguns números que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, o público 50 a mais é o maior poder aquisitivo que tem no Brasil. O público 50 a mais é aquele que mais consome na internet. No e-commerce brasileiro, quem mais consome são os 50 a mais. O público 50 a mais, ele é responsável por 76% da remuneração dos lares brasileiros. Puxa. Ou seja, quando você consegue inserir esse profissional, você está dando dignidade para ele, para a família, para a sociedade e para a economia brasileira. Muito bom ponto. Então isso é fundamental. Agora, Mauro, uma pergunta que eu te faço é a seguinte. Esse público que a gente está falando, o 40 a mais, os 50 a mais, são, do ponto de vista profissional, pessoas com grande experiência, com grande poder de contribuição para as organizações, não só porque já viveram, por exemplo, um ambiente de inflação, trocas de moeda, indexadores diversos, enfim. O que você percebe em relação ao mercado atual de trabalho com relação a isso e essa tua visão sobre o etarismo, enfim, o ageísmo, né? Porque parecem duas coisas que não se falam, né? Incompatíveis, né? É totalmente contraditório. Eu vou dar um exemplo real, assim, que a gente vai começar a perceber isso. Um profissional que tem, por exemplo, 60 anos, pegando o nível do idoso, né? De 60 anos. Né? É uma pena dizer que um idoso tem 60 anos. Mas considerando o formal aqui, 60 anos.
Um médico de 60 anos, você consultaria? Sem dúvida nenhuma. Um médico, inspira uma confiança um advogado tremenda. de 60 anos? E por que não pode ser um profissional de 60 anos? Sem dúvida. Excelente ponto. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é esse profissional que tem 60 anos, vamos supor que... E por que eu estou falando de 60 anos? Porque muitas empresas têm o que a gente chama de aposentadoria compulsória, quando chega aos 60, 62, 65 anos. Então, o exemplo mais contraditório é o seguinte. Você tem 59 anos. 59. Hoje é o dia do teu aniversário. Você dirige uma empresa, CEO de uma empresa de grande porte, pode ser até multinacional. Você entrega resultado, você é respeitado pelo mercado, mas amanhã, depois que você apagou e comemorou teu aniversário hoje, você tem que levantar essa cadeira e entregar a camisa, devolver aquela camisa para a empresa. Puxa Por vida. quê? O que mudou de ontem para hoje? Um númerozinho que mudou de 59 para 60. É verdade. O que isso significa? Aonde que está escrito que um dia de ontem para hoje isso não serve mais para aquele mercado? É verdade. Né? E aí esse profissional, pegando o mesmo exemplo, ele sai como CEO, sai como C-level, enfim, e aí resolve abrir sua própria empresa e vira consultor, vira conselheiro. Vamos chamar aquele consultor e conselheiro, porque aí ele serve. Porque ele é consultor, ele não é... É maduro. Olha, a experiência dele, a gente precisa da experiência. Peraí, como assim? Dentro daquele ambiente não servia? Corporativamente não servia. Mas ele é muito caro. Claro que é caro, entrega resultado. Ele vai acelerar aquele processo que o outro pode demorar um ano para fazer, ele faz em um mês, é aquilo. Ou ele já sabe os erros e acertos que ele vivenciou lá para trás, ele pode errar menos. Na hora que ele erra menos, a gente está falando de uma questão financeira para a empresa também, que vale muito mais do que a consultoria, ou aquele que trabalha que ele está exercendo. Então, que isso? Que mundo é esse? Né? Que a gente... Por isso que surgem tantas formas diferentes agora de contratação. Não é só a CLT. É verdade. É por projeto, é por tempo dedicado àquela função, àquela tarefa. E é exatamente nisso que eu acredito muito. Aquele profissional, ele tem que abrir portas, ele tem que se relacionar, ele tem que promover um network realmente assertivo, ele tem que ter, acima de tudo, uma marca profissional realmente reconhecida. Porque se ele hoje que ele está empregado, hoje que ele é CLT, ele não trabalhar tudo isso, ele vai sair da empresa amanhã, e pode acontecer com ele isso, e amanhã ele vai estar diante de um mundo novo, um mundo que ele não percebeu até agora. Porque a gente fica na empresa voltado para aquela empresa, né? O tempo todo. E esquece. Na hora que você sai, que você fala, meu Deus, existia mundo fora dessa empresa. E você sabe que ontem eu tive a oportunidade de conversar com o Adriano Bravo, que é um headhunter muito importante da área de petróleo e gás. Você deve conhecer, ele está sempre muito presente também no LinkedIn. E ele estava falando exatamente sobre isso. Quer dizer, o indivíduo que se dedica integralmente ali ao trabalho dele. Exclusivamente. Exclusivamente, muito bem lembrado. E aí, quando ele sai, ele lembra, por exemplo, que não fez networking com ninguém, ele não interagiu. Então, ele não sabe por onde começa. Quando também vai fazer esse contato, é um contato que não é tão desinteressado, porque ele está vendo a necessidade de se recolocar. Então, é aquela coisa de ligar e dizer, ó, meu amigo, eu estou ligando para você que eu estou precisando da sua ajuda. Exato. E nesse momento, ele, como qualquer profissional nessa situação, está ansioso, ele está pressionado, ele precisa arranjar algo, né, a recolocação mais urgente possível. Agora, vamos inverter a situação. Ele, dentro daquela empresa que ele está, se ele conseguir continuar entregando o resultado que ele está, se ele continuar sendo relevante para aquela empresa, mesmo que ele saia, por qualquer motivo, por vontade própria, por vontade da empresa, se ele, naquele momento que ele está lá dentro, ele conseguiu estabelecer o que eu chamo de plano AA, são vários planos paralelos que a gente pode ter, ele não vai se surpreender, porque ele vai ter já validado e executado um outro plano que eventualmente ele pode seguir paralelo àquela empresa, claro, se não for entrar em conflito com a empresa, naturalmente, ou ele vai seguir um outro plano que foi um sonho da vida dele, por exemplo. Né? Ele pode investir em startup, pode ser conselheiro de alguma empresa. Tem várias oportunidades hoje. E por que não fazer isso agora, enquanto ele está empregado? Começar já, uma excelente dica, viu, Mauro? Não esperar algo te mover.
Porque você que tem que se mover É sozinho, verdade. né? Aquele estímulo tem que estar dentro do teu mindset, Boa. porque senão isso não funciona. Você sabe que uma vez você, numa das muitas mensagens que a gente sempre troca, e você sempre que identifica um assunto que está relacionado à minha área de expertise, que é o varejo, você sempre me sinaliza, Antônio, dá uma olhada nisso aqui. Um dia você me alertou de que a Globo News ia transmitir aquele documentário, Meu Querido Supermercado. Lembra disso? Eu adorei aquele filme. E aquele filme, ele particularmente me tocou, porque ele mostra como que o trabalho, ele faz parte da vida da pessoa, né? Ele molda, mas ele também ele consegue ter um grau de participação no dia a dia daquela pessoa, do ponto de vista humano realmente, né? O filme mostra claramente como que as pessoas elas têm uma relação realmente afetiva com aquele negócio, né? E o que você achou também desse filme? Eu achei muito interessante. Quando a gente traz a humanização para dentro daquele ambiente, quando a gente traz um relacionamento que realmente é genuíno, né, que com é os adequado, clientes, com colegas. Maravilhoso isso, porque a gente passa 8, 9 horas por dia trabalhando. Então tem que ser um ambiente, claro que você tem que entregar resultado, mas tem que ser um ambiente acolhedor, né, um ambiente que você se sinta bem. Né? Porque senão não adianta. Porque você vai passar 8 horas da tua vida, multiplica isso por vários anos da tua vida. Então, a tua saúde mental, inclusive, fica afetada. Eu ia falar sobre isso agora. Eu participei de uma das palestras aqui no evento e teve uma frase que me tocou profundamente, que é: não espere a sua empresa cuidar da sua saúde mental. Cuide você mesmo. E quando a gente está falando desse assunto, por exemplo, do etarismo, enfim, né? Ele tem um forte impacto emocional sobre a pessoa, porque é uma pessoa que produziu durante 25, 30 anos, né? Com entregas acima da média na maior parte dos casos, e de repente ela se vê à margem do mercado, e isso tem um impacto na saúde mental grande, né? Exatamente, por isso que tem que trabalhar muito a autoestima, trabalhar muito para entender que tipo de pessoa e que tipo de profissional é. Por isso que quando eu faço workshop, eu faço curso, eu faço um que é voltado para o LinkedIn, que é justamente sobre network e marca profissional dentro dessa rede, que hoje reúne 63 milhões de usuários apenas no Brasil. Bastante. Então é um número muito representativo, quer dizer, 1/3 da população brasileira está no LinkedIn, com uma rede profissional, não é uma rede de gatinhos, né, que a gente fica colocando vídeos aleatórios. Da sua vida pessoal. Exatamente. Então, de um lado é isso, e de outro lado eu faço muitos cursos e workshops sobre soft skills. Porque a comunicação, por exemplo, está elencada como a primeira habilidade do profissional do futuro, que na realidade é de hoje. Né? Então, quando ele coloca que a comunicação, com o espírito colaborativo, né, a capacidade que você tem de entendimento daquela situação, ou seja, a resolução dos problemas complexos, tudo isso faz parte do comportamento. Isso é diferente, porque você tem que estar atualizado do ponto de vista técnico, do ponto de vista tecnológico e, sobretudo, do comportamental. Porque o ponto de vista técnico e tecnológico se aprende, né, em escolas e tal. O comportamento você vai adquirindo, isso é um treinamento o tempo todo. É verdade. Porque o aspecto da oratória, por exemplo, se você não for treinando, não for participando, não for exercitando, você vai perder aquilo. Você não vai ter a capacidade de entregar o melhor de você através daquele momento. E você vai se aprimorando. Porque o terceiro, quarto, quinta palestra vai ser muito melhor do que a primeira. É verdade. Né? Em todos os sentidos. A primeira você está com a barriga gelada. Meu Deus, a barriga, a apresentação que você vai fazer não é mais adequada, o conteúdo, de repente, você inseriu alguma coisa que não fez. E a 10ª palestra você está muito melhor. Verdade. Muito mais descontraído e, em todos os sentidos, você está entregando um resultado muito melhor. Isso não vale apenas para você. Vale também quando você for apresentar um projeto internamente dentro da empresa. Verdade. Então, isso contribui demais em todos os sentidos. E você é um estudioso do mundo do trabalho, uma pessoa que eu já disse, admiro muito. E hoje nós temos aí, nesse caldeirão do mundo VUCA, do mundo BANI, a entrada da inteligência artificial. Inclusive, assim, eu tive em novembro no Web Summit lá em Lisboa.
eu diria para vocês que cerca de 15% do que a gente via com as startups, não mais do que isso, estavam alicerçadas sobre inteligência artificial. E a gente vem aqui para o Rio de Janeiro em maio, nesse Web Summit do Rio, e já percebe que cerca de 70% do que está colocado no universo das startups está baseado em inteligência artificial. Qual é a tua visão? O que você tem percebido, o teu sentimento em relação a como a inteligência artificial vai se inserir no mundo do trabalho? Eu divido em duas vias a inteligência artificial. A primeira é que a gente está num processo muito embrionário ainda. É como o início da internet, aquele barulhinho, né? Aquela conexão, aquela coisa que a gente não sabia muito. A gente ia entrar num site, mas o que é muito site? Como é que a gente vai acessar o quê? Notícias? Está mais ou menos nessa linha, por enquanto. Sim. Claro que vai encurtar o tempo, né? Aquele tempo da internet foi muito maior do que vai ser da inteligência artificial. E é claro que o ganho da inteligência artificial vai ser muito superior também àquele ganho naquele momento da internet. Isso é um lado. A gente não sabe muito o que vai encontrar, as empresas estão patinando um pouco nessa área, então é uma incógnita ainda. Tem questões éticas que a gente precisa trabalhar, e muitas questões, né? Por outro lado, vai ser um ganho exponencial, mas a gente, enquanto profissional, a gente tem que entender que qualquer tipo de ferramenta tecnológica inserindo a inteligência artificial, ela não vai exatamente fazer com que muitos percam o emprego. Uhum. Os empregos vão ser adaptados. Perfeito. Né? Lá atrás, se a gente comparasse, quem dirige uma carroça? Não tem. Mas aquele mesmo pessoa que dirige a carroça, de repente, hoje está no Uber. Sim. E às vezes não vai ser nem no Uber. Ele vai estar montando um carro que vai dirigir sozinho. Sim. Então, a função não deixou de existir. Vai existir de alguma forma, só que esse profissional tem que entender que se ele continuar lá atrás da carroça, atrás do cavalo, ele vai morrer. Aí sim. Então ele tem que ir adaptando conforme as mudanças vão acontecendo. Essa evolução vai acontecer. E o profissional, que hoje tem mais de 50 anos, por exemplo, tem mais de 60 anos, ele passou por uma capacidade de adaptação incrível. É verdade. Porque imagina a transformação de algo totalmente analógico para o mundo digital. Para um mundo que é praticamente todo digital. Eu falo praticamente todo porque, claro, a gente tem o presencial, mas a tecnologia está no nosso bolso. Verdade. A gente não larga essa tecnologia do nosso bolso. Né? 99% dos brasileiros têm o WhatsApp no bolso. É verdade. Então, isso é totalmente ser digital. A gente não consegue passar um dia sem estar olhando algo que não seja digital. É o banco, é a nossa carteira. Qualquer coisa. Você vai no restaurante, não tem mais cardápio físico, só tem cardápio digital, o que é uma outra questão. Quando eu falo do embrionário que a gente está, o varejo, por exemplo, tem que se adaptar muito a isso. Muito. Ele está querendo dar uma corrida quando o consumidor está lá atrás ainda. O consumidor quer que a fila ande rápido, que o estabelecimento esteja limpo, que a iluminação seja boa. Agora, se eu chegar num restaurante e pedir para mim é melhor, porque a letra pode ser maior, porque não tenho conexão boa, porque um cardápio... não tenho. Bom, então não tenho, eu vou embora. Porque como é que eu vou escolher? Sim. Não, mas tenho... Eu vou te emprestar aqui emprestar o quê? Não quero nada emprestar, eu quero um cardápio. É verdade. Ou aquele cardápio que tem uma letra mínima, que você também não enxerga. Meu Deus, puxa vida. Isso é uma ausência, né? É uma questão tão básica, às vezes, no varejo. Né? Eu estou falando de algo físico, no caso do cardápio, ou até a conexão não está entrando aqui. Não, mas tenta daqui a pouquinho. Como tenta daqui a pouquinho? Eu quero me dá o cardápio. Então, E a gente está pensando em inteligência artificial. E a inteligência artificial, eu vou dar outro exemplo. Eu sou cliente do supermercado X, em que, baseado na inteligência artificial daquele supermercado, ele me manda e-mails dizendo que a promoção hoje, baseada nas minhas compras, provavelmente, no meu algoritmo, do meu perfil, ou do meu... é de fralda. Eu já sei que supermercado é esse, viu? Só que, Antônio, meus filhos, tenho 2 filhos gêmeos, têm 22 anos. Ou seja, não lido com fraldas há um bom 22 anos, pelo menos. Então, da onde que surgiu isso? Todos os dias, e eu nunca comprei fralda. Há 22 anos que eu não compro fralda. Da onde que surgiu isso? É verdade. Por isso que eu falo da evolução, e isso pode ser até ofensivo de alguma maneira,
né? No meu caso, eu não vou. Não. Mas em outros casos pode ser ofensivo, porque vai que em vez de fralda manda outra coisa. Sim, sim. E aquela outra coisa pode se tornar ofensiva para a situação daquela pessoa, né? Naquele momento. Baseado em quê que está mandando aquela oferta do produto? É verdade. Muito bom esse ponto que você levantou. Mauro, eu queria aproveitar esse momento final para deixar você à vontade para se comunicar com o nosso público, deixar alguma mensagem, algo que você acha relevante falar. E esse espaço é todo seu. Puxa, esse espaço é valiosíssimo. Pô, que isso, imagina, meu amigo. Para mim, outra vez, agradecer a você, Antônio, pelo espaço, agradecer a você que está nos ouvindo. Eu fico à inteira disposição. Meu LinkedIn está sempre aberto, eu sempre procuro responder, às vezes não tão rapidamente como eu gostaria, mas eu tento responder as mensagens, é só interagir, meu nome e sobrenome que estão no meu perfil no LinkedIn. Eu faço muitas mentorias e workshops sobre network, marca profissional dentro do LinkedIn e muitas palestras justamente em empresas sobre diversidade etária. Então eu fico à disposição, qualquer tipo de interação para mim é extremamente valiosa e como eu falo, a gente tem que aprender com tudo e com todos o tempo todo. Esse é o nosso desafio diário. É verdade. Né? E olha, recomendo a todos vocês que interajam com o Mauro. O Mauro é uma cabeça brilhante, é essa humildade que vocês estão vendo aí. Ele estava aqui dentro do evento, parou tudo, ainda veio subindo a escada dizendo, não, eu parei porque você é prioridade. Eu falei, que isso, meu amigo? Imagina, não, você que é. Eu queria agradecer realmente o carinho que você sempre teve comigo e realmente agradecer a vocês que nos seguem nas redes sociais por essa oportunidade de estar também passando um pouco da nossa experiência, um pouco do nosso conhecimento, porque eu acho que esse é um legado importante e, no mínimo, ele faz você parar para pensar. Esse tema da diversidade etária é um tema sensível e eu estou muito grato de ter recebido você aqui, Mauro. Um abraço forte, e excelente evento. Final, você vai envelhecer. Você está envelhecendo todos os dias. Então toma cuidado também que esse etarismo pode se reverter depois. É verdade. De alguma forma. Excelente. Né? Um abraço, pessoal. Tudo de bom a vocês. Tchau, tchau. Prazer.